Shalom, eu sou o professor Luiz Bueno. Inicia-se mais um vídeo no canal Pérolas que Edificam. Vou lhe fazer um pedido, se inscreva em nosso canal, dê aquele joinha neste vídeo, compartilhe este conteúdo para o maior número de pessoas serem edificadas e aprenderem a palavra de Deus. Vamos para o vídeo de hoje. O mundo em que vivemos é governado por Satanás? Os males causados pela chamada no começo do vídeo são causados pelo maligno? Vejamos o que diz a Bíblia. Em 1 João, primeira carta universal de João, capítulo de número 5, versículo de número 19, o texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ao lermos este texto, e já até você já deve ter ouvido mensagens que aquele que está explanando assim afirma que esta terra já está nas mãos de Satanás. Mas nós precisamos, de forma exegética, estudarmos a palavra mundo ou terra a contexto bíblico. Por exemplo, quando nós vamos ao livro do Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, que foi o tema do vídeo anterior, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra terra aqui, designada para mundo, é Haaretz. E Haaretz fala da terra no sentido de criação, que Deus criou a terra. Mais à frente, no versículo 27, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Perceba que o homem não foi criado, ele foi formado da terra, que Deus a criou. Porque o homem não só deve ser criado, mas ele precisa de forma. Deus deu forma ao homem para governar a terra que ele criou. Mas Satanás usa o homem que dá legalidade para destruir a terra que Deus criou. Olha a primeira pérola. Quando nós vamos aos Salmos 24, a palavra Salmos no original é Terlim, que significa louvor. Olha a segunda pérola. No Salmos 24, no verso, o livro de Salmos não tem versículos e sim versos. Primeiro diz assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A palavra mundo também aqui é Haaretz, que fala da criação. Do Senhor é a criação. As vegetações, as faunas, as espécies de animais, os oceanos, os rios, as espécies variadas de frutos e etc. Todo esse sistema planetário, a criação pertence a Deus. Ele não entregou a Satanás. Agora nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 24. Evangelho do Reino, escrito por Mateus, capítulo 24, versículo de número 2, é um texto escatológico.
os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus no versículo 3, no Monte das Oliveiras. E que pergunta é esta? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos a Jesus em particular, dizendo, ou perguntaram, Rabi, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? A palavra mundo aqui, ela não está imposta no hebraico, e sim no grego koiné. A palavra aqui grega, no grego, tem duas palavras. A primeira é aion, que fala de tempo, e a segunda é eras, que fala dos séculos. Então a pergunta dos discípulos é esta: quando será ou quando acontecerá o final dos tempos ou o final das eras? Perceba, olha a aula, que tem vários significados para a palavra mundo, a contexto bíblico. Por exemplo, nós vamos ao célebre e texto áureo da nossa fé, que está no Evangelho de Yohanan. João, ele apresenta Jesus como Deus. João capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque antes da cruz Jesus era filho único, após ele é primogênito. Olha a outra pérola. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra aqui mundo, alguns a interpretam como antropolos messá. Antropolos fala do homem, que Deus amou o mundo. Mas a tradução mais correta para a palavra mundo aqui é cosmos. O que o texto está afirmando? Que os homens mesmo, amando o sistema do mundo, amando os prazeres do mundo, olha que profundidade, e rejeitando ao Deus vivo, através do seu Filho Jesus, mesmo os homens amando mais os prazeres da carne, do mundo, do sistema mundano, do que a Deus, mesmo assim, Deus os ama. Muito profundo. Mesmo o mundo rejeitando o Filho de Deus, Deus os ama. E por fim, o texto que nós aqui tomamos por prática é 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. É o texto que muitos afirmam que o mundo já é do diabo. Não. A palavra ali também empregada mundo é cosmos. E cosmos fala do sistema do mundo. O sistema do mundo é influenciado pelo maligno. Conclusão: o mundo criacional é de Deus. Quem governa é Deus, ele é o dono de tudo. Mas o sistema do mundo, que está entre linhas na estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, e que ele a constrói no capítulo 3, que fala ali de 3 meias, 60 côvados de altura, o primeiro meia, sistema político, 6 côvados de largura, o segundo meia, sistema religioso, e 6 instrumentos que foram tocados para a consagração da estátua, terceiro meia, a cultura, que regem o sistema que está sobre a égide do maligno. Que vocês possam ter sido edificados. Até a próxima. Que Deus abençoe.